Em novembro de 1970, um lugar pacato e isolado na Noruega se tornaria palco de um dos mistérios mais intrigantes da história europeia moderna. O Vale de Isdalen, localizado perto da cidade de Bergen, era conhecido por sua beleza natural e pela tranquilidade típica das paisagens nórdicas. Mas, naquele ano, algo fora do comum aconteceria ali. Algo que deixaria investigadores, jornalistas e teóricos da conspiração perplexos até os dias de hoje. No dia 29 de novembro, dois jovens excursionistas estavam explorando o vale quando avistaram algo estranho entre as pedras e arbustos. Ao se aproximar, perceberam que se tratava de um corpo humano, parcialmente queimado e sem sinais vitais. Assustados, eles imediatamente acionaram as autoridades locais, que chegaram rapidamente ao local. O cenário era perturbador. O cadáver estava em posição fetal, como se tivesse tentado escapar das chamas. As roupas estavam reduzidas a cinzas em alguns pontos, e havia marcas de queimaduras pelo corpo. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, indicando que o incêndio não havia sido há muito tempo. Os policiais notaram, já nos primeiros momentos, que havia algo incomum na cena. Não havia bolsa ou documentos pessoais à vista, apenas alguns objetos espalhados próximos ao corpo. Eles começaram a varrer a área em busca de pistas, e logo encontrariam algo que mudaria tudo. Entre os destroços, apareceram vários itens que chamariam atenção. Óculos escuros, um pequeno frasco vazio e documentos falsificados. Um dos papéis parecia ser parte de um passaporte, mas não era qualquer documento. Era falso e vinha de outro país. Aquilo não era um caso comum de morte acidental. Estavam diante de algo maior, mais complexo e, talvez, perigoso. O primeiro grande desafio das autoridades norueguesas foi descobrir quem era aquela mulher misteriosa. Seu corpo, apesar das queimaduras, revelava traços femininos bem definidos, e estimava-se que tivesse entre 30 e 40 anos. Ela tinha cabelos loiros, pele clara e usava um casaco caro, feito de lã importada, além de uma blusa de seda. Sua postura corporal sugeriu que ela era alguém acostumado com viagens internacionais, possivelmente com uma vida sofisticada. Os médicos legistas também repararam em detalhes curiosos. Seus dentes eram revestidos com ouro, o que indicava acesso a tratamentos odontológicos de alto custo. Além disso, seu corpo apresentava algumas cicatrizes, inclusive uma no abdômen, sugerindo cirurgias prévias. Mas o mais impressionante veio depois. Os investigadores encontraram vários passaportes falsos, cada um com nomes diferentes. Alguns desses documentos tinham selos de países como França, Suíça, Bélgica e Itália, provavelmente usados durante suas viagens. Todos eram extremamente bem feitos, quase impossíveis de serem identificados como falsificações à primeira vista. Isso levantou uma suspeita imediata. Essa mulher sabia se esconder. Muito bem. Nenhum dos nomes registrados nos passaportes correspondia a registros oficiais da Noruega ou outros países. Era como se ela nunca tivesse existido oficialmente. Sua identidade real permanecia um completo enigma. A polícia iniciou então uma busca internacional, enviando cópias dos documentos para agências de inteligência e governos aliados. Mas nenhuma resposta conclusiva jamais surgiu, e a dúvida persistiu por décadas. A investigação começou a revelar mais sobre os movimentos da mulher antes de sua morte. Através dos registros de hotéis e companhias aéreas, os investigadores conseguiram reconstruir parte de sua trajetória. Ela havia estado em diversos países europeus nos meses anteriores à sua morte. Em outubro de 1970, por exemplo, registrou-se sua presença em Paris, onde se hospedou por alguns dias. Depois, seguiu para Zurique, na Suíça, onde novamente utilizou um dos passaportes falsos. Em setembro, esteve em Roma, e antes disso, em Bruxelas, sempre usando identidades distintas. O padrão era claro: ela viajava constantemente, mas evitava ficar muito tempo no mesmo lugar. Sempre pagava em dinheiro, evitando deixar rastros financeiros claros. Em muitos hotéis, ela pedia para não ter visitas e mantinha um comportamento discreto. Também falava fluentemente várias línguas, incluindo francês, inglês
italiano e alemão. Isso chamou a atenção dos funcionários dos hotéis, que lembravam dela como uma cliente elegante e reservada. Ela parecia ter um perfil profissional, talvez com experiência em diplomacia ou relações internacionais. Mas havia algo mais. Em todas as cidades onde esteve, ela fazia ligações anônimas e frequentemente mudava de número de telefone. Em alguns casos, usava cabines públicas, reforçando a ideia de que não queria ser rastreada. Tudo isso só aumentava a suspeita de que sua vida era cercada de sigilo, e possivelmente ligada a alguma atividade clandestina. Entre os objetos encontrados perto do corpo da mulher, havia um pequeno frasco metálico, parcialmente derretido pelas chamas. Ele chamou a atenção imediata dos investigadores por estar vazio, mas intacto. Ao ser analisado, descobriu-se que o recipiente continha vestígios de uma substância química altamente volátil. Especialistas acreditaram que ele poderia ter sido usado para inalar algum tipo de droga ou substância controlada. Outra teoria considerada foi a de que o frasco fosse parte de um equipamento médico específico, talvez para uso contínuo de medicamentos. Mas o mais intrigante veio depois. Análises posteriores detectaram resquícios de barbitúricos, uma classe de sedativos potentes. Isso indicava que a mulher poderia ter usado drogas antes de morrer, talvez para dormir ou acalmar a ansiedade. Porém, o uso excessivo dessas substâncias poderia levar a complicações graves, inclusive coma ou morte. A polícia passou a investigar se ela teria tomado uma dose letal antes de incendiar o próprio corpo. Mas essa hipótese levantava outra questão. Por que alguém faria isso deliberadamente? Teria sido suicídio? Acidente? Ou algo mais sinistro? O frasco também tinha marcas microscópicas que indicavam fabricação artesanal, o que era incomum para medicamentos regulares. Isso reforçou a teoria de que ela poderia ter acesso a substâncias proibidas ou experimentais. Algumas fontes sugeriram que esse tipo de recipiente era utilizado por agentes secretos ou pessoas envolvidas em operações clandestinas. O frasco, apesar de pequeno, tornou-se uma das pistas mais importantes, e mais assustadoras, da investigação. Com tantos indícios de falsificação, viagens constantes e comportamento secreto, a polícia norueguesa começou a cogitar uma hipótese ousada. Seria possível que a mulher de Isdalen fosse uma espiã? Talvez trabalhando para alguma potência durante a Guerra Fria? Na época, em 1970, o mundo vivia sob tensão constante entre os blocos ocidentais e orientais. Oslo, capital da Noruega, estava geograficamente próxima da União Soviética e era ponto estratégico para comunicações e monitoramento. A Noruega, embora neutra, mantinha laços fortes com os Estados Unidos e a OTAN, o que a tornava alvo de interesse de outras nações. O fato de a mulher ter estado em países como Suíça e Itália, historicamente pontos de encontro entre agentes de inteligência, reforçava essa teoria. Alguns especialistas em espionagem afirmaram que o perfil dela condizia com o de uma informante ou agente infiltrada. Viajar com múltiplos passaportes, falar várias línguas e manter contato anônimo eram práticas comuns entre espiões treinados. Além disso, o uso de substâncias químicas poderia estar relacionado a técnicas de autodestruição, caso ela corresse o risco de ser capturada. Houve rumores de que ela estaria envolvida em trocas de informações sensíveis entre potências rivais. A mídia norueguesa começou a especular. Será que ela carregava dados sigilosos em sua bagagem? Alguns investigadores acreditavam que ela poderia ter sido assassinada após revelar demais ou falhar em uma missão. Mas, sem provas concretas, a teoria da espionagem permaneceu apenas uma entre muitas. Mesmo assim, o contexto geopolítico da época dava credibilidade a essa linha de investigação. O silêncio das grandes potências sobre o caso só aumentava a desconfiança de que algo maior estava envolvido. Uma das coisas mais intrigantes sobre o caso da mulher de Isdalen foi o absoluto silêncio das grandes potências mundiais. Apesar de todos os indícios apontarem para uma conexão internacional, nenhum governo assumiu responsabilidade pelo caso. Países como Estados Unidos, União Soviética, França, Suíça e Reino Unido foram discretos em relação ao ocorrido. A Noruega, por sua vez, solicitou ajuda formalmente a diversas nações,
especialmente as que apareciam nos passaportes falsos. No entanto, as respostas foram genéricas, burocráticas e, em alguns casos, completamente ignoradas. Nenhum país confirmou que a mulher tivesse ligação com suas respectivas agências de inteligência. Isso gerou especulações de que haveria um acordo tácito entre as potências para manter o caso em segredo. Alguns investigadores acreditavam que a mulher pudesse ter sido parte de uma operação encoberta e que sua morte teria sido proposital. Outros acreditavam que ela estivesse fugindo de alguém ou de algo, e que seu destino final foi escolhido deliberadamente. Havia ainda a possibilidade de que ela própria tivesse provocado o incêndio, como forma de encerrar sua vida ou apagar pistas. O fato é que, com o tempo, o caso foi sendo arquivado lentamente pelas autoridades. Os documentos foram guardados sob sigilo, e poucas pessoas tiveram acesso ao conteúdo completo da investigação. O mistério da mulher de Isdalen passou a ser tratado como um caso frio, sem solução à vista. Mas, longe dos olhos oficiais, a história continuava viva nas páginas da imprensa e na memória popular. O silêncio dos governos só alimentou mais teorias, mistérios e dúvidas que perduram até hoje. Com o tempo, surgiram diversas teorias alternativas sobre quem seria a mulher de Isdalen. Algumas delas iam desde o envolvimento com serviços secretos até histórias de romance trágico ou fuga de um passado sombrio. Uma das teorias mais persistentes sugere que ela poderia ter sido uma cantora ou artista famosa que sumiu repentinamente. Há quem acredite que ela tenha sido uma espiã soviética que desertou e, por isso, foi eliminada. Outros pensam que ela poderia ter sido vítima de um crime organizado, talvez ligado ao tráfico de substâncias químicas ou contrabando. Uma teoria mais recente sugere que ela poderia ter sido uma testemunha protegida que decidiu fugir do sistema. Outra hipótese, mais bizarra, envolve rituais satânicos e grupos secretos que atuariam na Europa na época. Claro, a maioria dessas teorias não tem fundamento científico ou histórico consistente. Mas elas ajudam a mostrar como o caso tocou profundamente a imaginação pública. Documentários, livros e até filmes foram inspirados pela história da mulher sem identidade. Até hoje, sites dedicados a mistérios históricos continuam revisitando o caso, tentando encontrar novas pistas. Grupos de investigadores amadores e historiadores independentes têm compartilhado teorias e suposições online. O fato de o caso nunca ter sido resolvido alimenta o desejo de encontrar uma resposta definitiva. Cada nova pista é recebida com entusiasmo, mesmo que não passe de especulação. O mistério da mulher de Isdalen virou quase um mito urbano, uma história que parece saída de um thriller internacional. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, a esperança de resolver o caso da mulher de Isdalen voltou a crescer. Pesquisadores e forenses passaram a utilizar novas ferramentas, como análise de DNA e cruzamento de dados digitais. Em 2018, um grupo de cientistas noruegueses conseguiu extrair material genético do corpo da mulher, mesmo após tanto tempo. Eles compararam o DNA com bancos de dados internacionais, mas infelizmente não encontraram correspondências diretas. Mesmo assim, o teste revelou que ela descendia de europeus, com raízes prováveis na Escandinávia ou Europa Central. Isso ajudou a eliminar algumas teorias, como a de que ela fosse originária da América Latina ou Ásia. Além disso, a polícia norueguesa liberou digitalmente alguns dos documentos do caso, permitindo que pesquisadores civis pudessem analisá-los. Sites e comunidades online especializadas em mistérios históricos passaram a colaborar com a polícia, oferecendo novas perspectivas. Uma equipe de jornalistas da Noruega produziu uma série de reportagens investigativas que trouxe o caso de volta aos holofotes. Eles entrevistaram ex-investigadores, familiares de pessoas desaparecidas e até ex-agentes de inteligência. Embora não tenham chegado a uma resposta conclusiva, conseguiram reunir informações valiosas que podem ajudar futuras investigações. Alguns especialistas acreditam que, com o tempo e novas tecnologias, a verdade pode finalmente vir à tona. O caso continua aberto, e a polícia norueguesa mantém uma página específica para receber denúncias ou informações relevantes. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foi a mulher do Vale de Isdalen. Mas enquanto houver curiosidade e tecnologia,
A busca pela verdade continua. Mesmo sem respostas, o caso da mulher de Isdalen deixou um legado duradouro na cultura norueguesa e mundial. Ele simboliza o quanto o ser humano é capaz de guardar segredos, e quantos mistérios podem permanecer enterrados no tempo. Para muitos, a história representa uma janela para entender o mundo da Guerra Fria e os jogos de poder que moldaram o século XX. Para outros, é um retrato de solidão, de alguém que viveu à margem da sociedade, fugindo de algo ou de alguém. O Vale de Isdalen, outrora um lugar tranquilo e bucólico, tornou-se um símbolo de suspense e intriga. Turistas e curiosos visitam o local buscando sentir um pouco da atmosfera que envolveu aquele fatídico dia de novembro. Livros, documentários, podcasts e até jogos inspirados no caso surgiram nos últimos anos. Artistas plásticos e escritores usaram a figura da mulher como inspiração para obras que discutem identidade, memória e destino. Em 2019, uma exposição em Bergen reuniu fotos, documentos e objetos relacionados ao caso, atraindo centenas de visitantes. A história da mulher de Isdalen é, acima de tudo, um lembrete de como a verdade nem sempre é fácil de ser encontrada. Ela nos mostra que, por mais que tentemos entender o passado, há perguntas que talvez nunca tenham resposta. E, paradoxalmente, é justamente esse vazio que mantém o caso vivo na mente das pessoas. Cada nova geração descobre a história e se pergunta: quem ela realmente era? Qual era seu verdadeiro nome? De onde vinha? O que a levou até o Vale de Isdalen? O mistério continua, e talvez seja isso que o torna tão fascinante. Após décadas de investigações, teorias e especulações, o caso da mulher de Isdalen permanece sem solução. Ele é um dos poucos mistérios reais que continuam tão intrigantes hoje quanto foram no passado. A falta de identidade, os documentos falsos, o frasco misterioso e o local isolado onde foi encontrada só aumentam o fascínio pelo caso. O que parecia ser apenas mais uma morte estranha em um vale remoto se tornou uma história que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a própria história. A Noruega, país conhecido por sua tranquilidade e baixo índice de crimes violentos, viu seu silêncio ser quebrado por essa presença enigmática. A mulher não deixou registros claros, nomes verdadeiros ou conexões familiares óbvias. Ela parece ter sido apagada do sistema, propositalmente ou não. Sua vida era um emaranhado de identidades falsas, viagens constantes e comportamentos discretos. Cada detalhe sugere que ela sabia como esconder quem realmente era. Ela falava várias línguas fluentemente, usava roupas caras e demonstrava conhecimento sobre tecnologia e medicina avançada para a época. Tudo isso indica que ela não era alguém comum. Seus hábitos, como pagar em dinheiro e evitar registros bancários, sugerem que ela queria manter sua vida financeira invisível. Essa atitude, combinada com o uso de múltiplos passaportes, reforça a suspeita de que ela poderia estar envolvida em algo maior do que uma simples vida cotidiana. O Vale de Isdalen, onde seu corpo foi encontrado, tem características que chamaram a atenção dos investigadores. É um lugar difícil de acessar, cercado por montanhas e florestas densas. Para chegar até lá, é preciso caminhar longas distâncias ou utilizar meios de transporte específicos. Isso levanta a pergunta: por que ela escolheu justamente aquele local? Teria sido coincidência? Ou seria um ponto estratégico, talvez parte de uma operação secreta? O fato de ter sido encontrada carbonizada também é curioso. Incêndios em ambientes abertos são difíceis de controlar e podem ter diversas causas. Mas, dada a quantidade de pistas incomuns ao redor do corpo, muitos acreditam que o incêndio foi intencional. Alguns dizem que ela teria provocado o próprio fim, enquanto outros acham que foi um ato deliberado de alguém que queria apagar qualquer vestígio dela. Os barbitúricos encontrados no frasco vazio reforçam a ideia de que ela poderia ter usado drogas antes de morrer. Essas substâncias eram comumente utilizadas na época como sedativos, mas em doses altas podiam levar à inconsciência ou até à morte. Seria possível que ela tenha tomado uma dose excessiva e, após perder os sentidos, tenha entrado em contato com chamas acidentalmente? Ou teria sido uma combinação proposital de drogas e fogo? Essas perguntas continuam sem resposta definitiva.
O que se sabe é que a mulher estava preparada para assumir. Ela trouxe consigo apenas o essencial: alguns documentos falsos, roupas elegantes, óculos escuros e o pequeno frasco metálico. Nenhum objeto pessoal que pudesse vinculá-la a uma vida real. Era como se ela estivesse se preparando para um adeus silencioso e absoluto. O fato de ninguém ter reclamado seu corpo ou ter procurado informações sobre ela nos anos seguintes também é surpreendente. Em casos normais, quando alguém desaparece, familiares ou conhecidos entram em contato com as autoridades. No entanto, nada disso aconteceu. Ninguém veio buscar respostas, nem mesmo sob anonimato. Isso reforça a hipótese de que ela não tinha laços afetivos fortes, o pior, que alguém decidiu apagá-la completamente. A polícia norueguesa tentou comparar seus traços genéticos com famílias de pessoas desaparecidas, mas nenhum parentesco foi identificado. Isso pode significar que ela realmente não tinha família viva ou que eles nunca souberam de sua existência. Outra possibilidade é que ela tenha mudado de identidade desde muito jovem, perdendo todo contato com seu passado original. Seja qual for a verdade, o caso da mulher de Isdalen continua sendo um dos grandes mistérios da história moderna europeia. Ele une elementos de espionagem, tragédia pessoal, segredos internacionais e até toques de romance sombrio. Cada nova análise, cada teoria e cada documentário feito sobre ela mantém o caso vivo, alimentando a esperança de que, algum dia, a verdade venha à tona. Muitos já tentaram resolver esse enigma. Jornalistas investigativos, historiadores independentes, agentes aposentados e até cidadãos curiosos dedicaram tempo e recursos para encontrar uma resposta. Alguns acreditam que ela ainda está viva, vivendo sob outra identidade. Outros acham que ela realmente morreu ali, sem deixar rastros. E há ainda quem acredite que seu corpo foi apenas uma peça em um jogo maior, envolvendo governos e serviços secretos. Independentemente da versão correta, o que todos concordam é que a história da mulher de Isdalen é única. Ela representa aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que foge do controle humano. Um caso que, mesmo com toda a tecnologia e investigação, permanece fora de alcance.